Meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Denis o Católico. A mentalidade protestante me surpreende a cada dia. E se fala muito de zelo às escrituras, de voltar às escrituras, do sola escritura. E você vai vendo ao ler a Bíblia que a fala que os protestantes estão repetindo, reproduzindo, não é muito condizente com a palavra de Deus. Veja o que diz esse pastor protestante. Aqui eu vou colocar a imagem dele embaçada, para não gerar atrito e por respeito ao irmão. Aqui é somente para nós observarmos o que está sendo dito e refletirmos. Então veja comigo. Cara, pensa nisso. Deus não cancelou o encontro diário com Adão. Ele sempre quis continuar. Então, da parte de Deus, tá tudo ok. Se você buscar, se você se arrepender, se você confessar, se você recomeçar, Deus tem latência para sempre recomeçar. Enquanto não toca a última trombeta, você tá na graça, meu irmão. Tem gente ouvindo a gente agora que tá desviadão da fé e tal. Se você dobrar teu joelho aí, você não precisa de ninguém. Se você dobrar teu joelho aí agora, fala, Senhor, eu quero me reconciliar, eu quero recomeçar, eu quero... Começa também enferrujadão, tal, meio enferrujada, mas você vai indo, vai... Eu não te dou 30 dias para você estar no melhor performance da sua vida espiritual. Então veja, essa aí é a fala. Pequenininha, mas com um monte de coisas que são controversas. Por exemplo, ele vai dizer que Deus não cancelou o encontro com Adão até hoje. Claro que esse Adão, ele está fazendo aí uma simbologia para falar que cada um de nós, em Adão, pecamos e precisamos nos reconciliar com Deus. Então ele vai dizer que Deus não cancelou o encontro com Adão. Aí ele vai dizer, se você, alguém que está me ouvindo agora aí, estiver afastadão da fé, mais ou menos assim que ele fala, você não precisa de ninguém, basta que você coloque os seus joelhos no chão e se reconcilie com Deus, diferentemente do que Adão não fez, diferentemente do que Adão fez, que não quis se reconciliar com Deus, mas persistiu ali no seu erro, não quis arrepender-se. Mas, meus amados irmãos, veja, se você pegar ao longo da história da igreja, e principalmente os ensinamentos de Jesus, você vai ver que Jesus vai estar sempre falando da necessidade da igreja. Não preciso de ninguém, você precisa primeiramente da graça de Cristo, lógico, mas você precisa da igreja, porque Cristo age por meio do seu corpo. Cristo não age lá do céu sem se utilizar do seu corpo, a não ser em casos muito específicos e fora daquilo que é o ordinário, fora daquilo que é a economia sacramental que ele deixou. Por exemplo, Nicodemos. Nicodemos o procurou. Mesmo Nicodemos estando de frente a frente com Jesus, o que é que Jesus vai dizer? Nicodemos, necessário é nascer de novo. De quê? Da água e do Espírito. Então, o sacramento que é a porta para a salvação é o sacramento do batismo. Então, Jesus não disse, Nicodemos, eu estou aqui, então você se arrependeu, então você já está salvo. Não, Jesus disse, era necessário nascer da água e do Espírito, ou seja, Nicodemos precisava ser batizado. Jesus diz, ali em São Marcos, capítulo 16, versículo 16, ide por todo mundo, ou seja, mandou uma igreja anunciar, ide por todo mundo, anunciai o evangelho. Aquele que crê somente será salvo? Não. Aquele que crer e for batizado. Batismo acontece como? Somente o batismo, a efusão dos dons espirituais, ou o que chamamos de batismo no Espírito Santo? Não. O batismo no Espírito e o batismo na água, ou seja, nascer da água e do Espírito. Tanto é que Pedro, os apóstolos, tiveram pessoas que receberam o Espírito Santo, mas depois foi batizado. Pedro vai dizer isso. Receberam o Espírito Santo e foram batizados. Receberam o Espírito. Aí Pedro diz, como nós podemos negar a água do batismo a esses irmãos? Por quê? Porque é necessário nascer da água e do Espírito. Não somente da água,
e não somente do Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo, se eu não me engano é em Atos dos Apóstolos 19, mas você deve lembrar, São Paulo vai chegar em uma comunidade, se eu não estou enganado é Éfeso, ele vai saber de alguns irmãos que foram batizados. Batizados como? Nas águas. Um batismo de arrependimento, o batismo de João. Aí ele vai dizer assim, vocês receberam o batismo ou vocês receberam o Espírito Santo quando foram batizados? Eles vão dizer, nós nem sabíamos que existia Espírito Santo. Então, como nós poderíamos receber? Aí Paulo vai perguntar, vocês foram batizados em qual batismo? No batismo de João? Eles disseram sim. E aí Paulo vai orar por eles para que eles recebam o Espírito Santo. Então, não pastor César, não é simplesmente você, no seu quarto, não precisar de ninguém e pronto, está tudo resolvido. Não, você precisa da igreja. Você precisa da igreja, precisa dos sacramentos que são administrados pela igreja. O primeiro é o batismo. O próprio Jesus disse, quando os leprosos foram curados, o que foi que Jesus disse? Ide e apresentai-vos aos sacerdotes e oferecei a lei, aquilo que estava prescrito na lei. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, Jesus vai dizer que a reconciliação com o irmão deveria ser feita. Se ele aceitasse essa reconciliação, tudo bem. Se ele não aceitasse, você deveria chamar 2 testemunhas. Se ele não ouvir essas 2 testemunhas, no versículo 17 ele vai dizer, se recusa ouvi-los, dizei-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Então, não tem essa história de dizer você não precisa de ninguém. Nós precisamos da igreja. Em primeiro lugar, precisamos de Cristo, que age por meio da igreja que ele instituiu e deixou. Agora, se, como a própria igreja católica diz, se em risco de morte a pessoa não foi batizada ainda, se em risco de morte a pessoa não foi batizada, qualquer pessoa, não precisa ser um diácono ou um padre ou um bispo, qualquer pessoa pode batizar aquela pessoa que está em risco de morte. Se aquela pessoa que estava em risco de morte não foi batizada, era pagã, mas tinha o desejo de se batizar e não tinha ninguém que o batizasse, naquele momento que ela estava à beira da morte, esse batismo também já é válido, que é o batismo de desejo. Então são o quê? São exceções dentro da regra. Cristo deixou uma economia de salvação. Chama-se 7 sacramentos instituídos por Cristo e administrados pela igreja. Então nós precisamos da igreja para o batismo, nós precisamos da igreja para recebermos o corpo e o sangue de Cristo, que é transubstanciado no altar por meio das mãos do sacerdote. Nós precisamos da igreja para receber a efusão do Espírito Santo na crisma, com a imposição das mãos. Nós precisamos da igreja para recebermos o perdão dos nossos pecados, porque Jesus mesmo disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados, os pecados de quem vocês retiverem serão retidos. Então, nós precisamos da igreja. Quando Jesus vai dizer que basta entrar no teu quarto a sós, sozinho, no oculto, e orar ao teu Pai, e o teu Pai que vê o que está no oculto te responderá, isso aí Jesus já está falando para quem é crente, para quem já foi batizado, para quem já serve a Ele. Mas não é simplesmente dizer, entra no teu quarto aí, a não ser que você esteja morrendo, a não ser que o avião esteja caindo, a não ser que você você receba um diagnóstico de morte e você não tenha tanto tempo. Então, aquilo que você desejar e, por graça de Deus, você conseguir uma contrição perfeita no último instante da sua vida, como, a exemplo, o bom ladrão na cruz, por graça de Deus, teve uma contrição perfeita, e aí sim pode ser salvo. Mas é exceção dentro da regra. Então, Deus abençoe a todos e cuidado com essas questões, porque isso tudo é uma forma de negar a igreja. O livro do Apocalipse se conclui com a seguinte frase: o Espírito
e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga também: vem. Então, é o Espírito e a igreja. É Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e a igreja, que é o seu corpo. É o Pai e a igreja, corpo místico do seu Filho. Não existe essa de dizer que é só eu e Deus. Isso não existe. Paulo, depois que se converteu, teve um encontro com Jesus, mas foi para a igreja e foi batizado na igreja. E assim todos os outros que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.